Queria te convidar a ler um texto comigo, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 10. Acredito que a maioria dos que estão aqui conhecem o texto, o Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte, algumas observações que Jesus faz, tratando sobre a verdadeira felicidade. Mateus capítulo 5, se não encontrou, acompanha na tela. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitos. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Bom, queridos, quando eu penso nessas bem-aventuranças que são tão necessárias para a igreja, são tão necessárias que nós estejamos meditando nelas periodicamente, eu vejo que, primeiro, Jesus trata a felicidade como sendo algo interior, como sendo algo que vem de dentro. E eu queria ter tempo para falar sobre todas as bem-aventuranças, mas não há. Então eu queria falar sobre a primeira bem-aventurança. Jesus disse que felizes, bem-aventurados são as pessoas que são espiritualmente pobres. E antes de falar o que isso significa, eu queria falar o que isso não significa. Isso não significa pobreza ou restrição material. Isso não significa restrição intelectual. A pobreza espiritual significa o ato contínuo de reconhecer a nossa aguda necessidade de desenvolvimento e crescimento espiritual. Por que Jesus disse que o pobre de espírito é feliz? Porque quem se considera satisfeito, quem se considera cheio, nunca está disposto à melhora, à evolução. Porque o animal satisfeito dorme, como diria um famoso escritor. Quando a gente está satisfeito com a nossa condição espiritual, a gente tende a inércia e a continuar da mesma maneira. Então é necessário que nós sempre reconheçamos a nossa total necessidade de estar sempre diante de Deus, buscando crescimento, buscando conhecê-lo melhor a cada dia, buscando estar sempre diante dele. E essa é uma atitude de humildade e de pobreza espiritual. Por isso que ser pobre espiritualmente é o caminho da felicidade. Porque quando nós somos orgulhosos espiritualmente, que é o que se opõe a esse texto, nós temos a tendência de achar que está tudo bem, que nós não temos mais nenhuma margem de crescimento. Nós temos a tendência de achar que simplesmente não temos mais nada a aprender. Mas bem-aventurados aqueles que não se acham concluídos. Bem-aventurados os que se propõem a aprender sempre. E antes de eu sair de casa, eu estava conversando com a minha mãe e teve uma vez que ela chegou e me viu em casa e perguntou: por que você não está na igreja? São 8 e pouca, essa hora é hora de culto. E eu, antes de explicar que tinha um compromisso, uma prova no dia seguinte, eu tive que ouvir dela a seguinte pergunta: você já se acha concluído? Será que você acha que não tem mais nada a aprender? Eu disse: não, mãe, que amanhã eu tenho uma prova e eu precisei ficar em casa hoje. Mas até explicar isso eu tive que ouvir um pouco. Porque é um perigo muito grande se achar completo. A satisfação é muito perigosa, porque quem está satisfeito não cresce. Quem está satisfeito não cria, quem está satisfeito não evolui. Eu queria que o Júlio colocasse o texto de Provérbios 16, que complementa o que eu estou falando. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, o que vem antes do insucesso espiritual? A soberba espiritual. O ato de se considerar completo e cheio. Jesus não quer que nós, obviamente, caiamos no erro de se considerar
satisfeitos. Jesus não quer, certamente, que nós, num ato de orgulho espiritual, e o orgulho espiritual se opõe, como eu já disse, à humildade espiritual, porque humildade é reconhecer os meus limites e reconhecer a minha condição. Orgulho é ter um conceito exagerado sobre mim mesmo. O orgulho, queda. Humildade, mantém-se de pé. Queria que o Júlio colocasse outro texto. Isso, obrigado. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esse homem é bem-aventurado aos olhos de Deus, porque ele reconhece a sua pobreza espiritual. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, a consequência do reconhecimento da pobreza espiritual, a justificação em Deus. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Boa é essa palavra de Deus. Eu queria deixar isso para a igreja. Aleluia. Que a gente se considere sempre debilitados, fracos. Que a gente se considere sempre carentes de Deus. Porque esse é o caminho para se manter de pé. Não tem fórmula mágica. Às vezes a gente fica se perguntando, pastor, por que aquele fulano está sempre lá e nunca se desvia, nunca cai? Ele simplesmente é um pobre espiritual, ele simplesmente é um humilde, ele simplesmente é um carente de Deus. E é por isso que a gente se mantém de pé. Eu tenho total convicção que não é pela nossa força, eu tenho total convicção que não é por causa da nossa astúcia, é somente por causa do reconhecimento de nossa aguda necessidade de buscar a Deus todos os dias. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.